O que é que o Donald Trump, a sua equipe, o Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o Alcolumbre, o Hugo Mota e o Sun Tzu têm em comum? Se você leu esse livro aqui, se não leu, eu recomendo que leia. Se você leu esse livro aqui, você vai lembrar de uma parte onde o Sun Tzu recomenda aos generais que nunca encurralem os seus inimigos de uma forma que eles não possam escapar. Nunca os deixe sem saída, porque se você fizer isso, eles vão lutar até a morte. E se você deixar uma saída, uma porta de escape, uma brecha, eles podem fugir, se render, e você acaba vencendo a batalha sem precisar necessariamente lutar, guerrear. Isso é uma estratégia de guerra. E eu tenho para mim que é isso que o Donald Trump faz, e mais a equipe dele, com relação ao Brasil. Quando eles sancionam, por exemplo, os ministros do STF, sancionaram alguns, 3 não foram sancionados, quando tomaram os vistos, né, caçaram os vistos. A lei Magnitsky, por exemplo, foi aplicada só ao Alexandre de Moraes, mais ninguém, por enquanto. É isso que nós vamos falar daqui a pouco. Justamente para que os outros vejam o que é que está acontecendo e falam, opa, gente, espera aí, vamos consertar esse negócio aqui, eu não quero tomar essa cacetada aí, não quero tomar essa paulada, e vou começar a pular fora do barco e tal. Então, todos aí têm uma chance de saírem ilesos dessa aí. Inclusive, essa concessão de visto, ela é reversível. Essa cassação do visto é reversível, desde que, obviamente, vai demorar, mas a pessoa pode conseguir o visto de novo. O Barroso, eu acho que foi o que mais sentiu nessa história toda, porque ele tem filho e filha lá nos Estados, tinha, né, filho e filha nos Estados Unidos, não sei se estudavam lá ou trabalhavam e tal, eu sei que tinha uma carreira, um plano de estudos, alguma coisa assim, e precisaram voltar para o Brasil, eu acho que deve pesar na consciência do pai ser o culpado ou em função das suas escolhas, isso ter acontecido com os filhos. Deve ser bem complicado. Eu estaria bem triste no lugar dele. É por isso que eu acho, na minha opinião, também ele vai ser o primeiro a pular do barco, se é que já não pulou, né? E os outros vêm na sequência também. E eu acho que é essa justamente a estratégia lá do Donald Trump e da equipe dele. Mas vem mais sanções por aí, a turma está apostando em mais sanções essa semana, e a ideia é de que as apostas é que venham para a esposa do Alexandre de Moraes e para mais 2 pessoas que nós vamos ver daqui a pouquinho. Mais 2 autoridades aqui essa semana. Então serão mais 3 pessoas sancionadas essa semana pela lei Magnitsky aqui no Brasil. Vamos ver a primeira com o Rodrigo Constantino, é, ele é que vai trazer para a gente essa notícia aí. Mas é ótima notícia que o Eduardo Bolsonaro vá se encontrar diretamente com o Trump. E quanto a Viviane Bassi, de novo, né, o Alexandre de Moraes ganha um salário de servidor público. Não é condizente nem mesmo com o relógio que ele usa e vários outros ali, né? Porque eles aprovaram, num grau de promiscuidade ímpar, que não tem problema os cônjuges operarem escritórios que têm causas diretas ligadas ao próprio STF. No caso do escritório da Viviane Bassi, você entrava no site dele e dizia claramente lá, né, especializado em causas no STF. O negócio brasileiro não é para amador, né? O Brasil realmente é difícil de explicar para os gringos. Agora, essa questão da Magnitsky virou quase uma Netflix dos brasileiros, né? Tá todo mundo já naquele clima. E aí, mais alguém foi sancionado hoje, né? Por enquanto estão achando muito pouco o Alexandre de Moraes, mas o governo americano e principalmente o estilo de negociação do presidente Trump, né? Ele vai aos poucos, ele vai mostrando o tamanho do porrete, digamos assim, do big stick, como disse o Alexandre, né? Garcia, e vai fazendo as ameaças, ou melhor, os alertas, né? Olha, eu vou usar, hoje mesmo já postou lá, paz pela força,
né? Mais nada, só isso. Quer dizer, são as mensagens em que acreditava Ronald Reagan e que acredita o presidente Trump. Você Bom, é isso aí. Vocês estão vendo aí, a ideia é ir aplicando aos poucos para ir dando uma chance para que as pessoas parem de fazer o que estão fazendo de errado. Essa é a ideia. A mesma coisa deve acontecer com outras duas pessoas, além da esposa do Alexandre de Moraes, com mais duas pessoas aqui no Brasil ainda. É o Gilmar Mendes, que na visão de muitos é o grande criador do... Todo mundo fala que é o Michel Temer, mas a gente está vendo que não é. O grande criador do Alexandre de Moraes é o Gilmar Mendes, e não o Michel Temer. Michel Temer só indicou porque parece que ele foi meio que obrigado a indicar o Alexandre de Moraes. A gente vai falar sobre isso talvez em um outro vídeo. Mas o grande criador e criatura é Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. E o Davi Alcolumbre, justamente porque provavelmente tem rabo preso, alguma coisa assim, não sei o que é, ou alguns favores aí no executivo, sei lá o quê, e acaba dando cobertura e protegendo o Alexandre de Moraes. Há 2 dias atrás ele falou que nem se tiver 81 assinaturas no Senado, incluiu a dele aí na história, ele não vai colocar esse pedido de impeachment para ser analisado. Mas parece que ele deu uma recuadinha também, mas não sei não. Só de ter falado isso, ele já desconsiderou todo o Senado Federal, como se ele estivesse acima do Senado inteiro. Complicado. Mas vamos ouvir um pouco sobre Gilmar Mendes e Alcolumbre, na visão do Gustavo Gaia. O Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo já têm reuniões marcadas na Casa Branca essa semana. E aí começa a especulação. O que é que eles vão tratar? Bom, muito se dizia sobre a esposa do Alexandre de Moraes, porque ela seria ali a fonte de renda dele e a pessoa que ele usaria ou estaria usando para desviar, para burlar os efeitos da Lei Magnitsky. Não sei se ela vai ser pauta ou não dessa reunião, mas uma coisa que todo mundo já sabe é que duas novas figuras serão fundamentais neste debate desta semana. E não poderiam ser ninguém mais, ninguém menos que Gilmar Mendes e Davi Alcolumbre. Isso aqui, gente, saiu no Globo. Então eu tenho que assinar essa porcaria para poder explicar para vocês. Eu financio a porra do Globo. Gilmar Mendes e Alcolumbre serão... Vocês ouviram o que ele falou ali? Isso aqui saiu no Globo. Eu tenho que assinar essa porcaria aqui para poder mostrar para vocês. Eu ri demais quando eu vi isso. Vamos lá, segue o barco. Foco de reunião de Eduardo Bolsonaro com os Estados Unidos sobre sanções. Olha o foco, serão... Por que eles serão o foco dessa conversa? Esse aqui é o mentor de tudo, é aquele que usou da vaidade do Alexandre de Moraes, sabendo que ele cairia nessa ideia de ser a ponta da lança, enquanto Gilmar Mendes ficaria por trás, orquestrando ali os bastidores, e Davi Alcolumbre, porque esse sim é a pessoa que no Senado segura o Alexandre de Moraes. Cresce no grupo de Eduardo Bolsonaro a percepção de que o decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, serão as próximas autoridades sancionadas pelos Estados Unidos. Segundo aliados de Eduardo, e o deputado federal terá, na próxima quarta-feira, várias reuniões em Washington, e ambos farão parte de assuntos abordados. A avaliação do grupo de Eduardo é que Gilmar Mendes deve ser alvo de uma punição de Donald Trump por não atuar pelo isolamento de Alexandre de Moraes e ajudar na blindagem ao ministro. Já em relação ao Alcolumbre, a negativa de abrir o processo de impeachment contra Moraes, após a oposição chegar a 41 assinaturas de senadores, é o fator que o colocou na mira, segundo interlocutores de Eduardo. Integrantes da gestão Trump passaram a ver o presidente do Senado como mais uma autoridade que blinda Moraes. Então presta atenção. Ajudar Moraes se tornou agora o caminho certo para ser sancionado pela Lei Magnitsky. Bom, vocês viram aí, né? Então, o Gilmar Mendes, na minha opinião, é quase que certo. Esse cara vai sofrer, vai ser sancionado pela Magnitsky. E, na minha opinião, merece ser, porque ele realmente
por tudo que eu já vi, na opinião de outras pessoas, de outros analistas, ele realmente é o mentor dessa coisa toda. E depois daquele negócio que ele falou lá, que ele é o admirador da China e do Partido Comunista e do regime chinês, não tem mais dúvida nenhuma que ele seja o mentor disso aí tudo. E o Alcolumbre entrou na mira. Então, presta atenção. Entrar na mira não significa que será sancionado, mas provavelmente devem perder visto, por exemplo. O Alcolumbre pode perder o visto de entrada nos Estados Unidos, já é um alerta. Falou, fulano, Alcolumbre, olha aqui, olha o tamanho do porrete aqui. Se você não fizer alguma coisa, nós vamos meter uma Magnitsky em você também. Eu acho que é assim que o governo trabalha, o governo Trump trabalha, e é a maneira inteligentíssima de se trabalhar. Você vai dando chance às pessoas de abrirem o olho, enxergarem o que precisa ser feito. E vamos falar a verdade, não é muita coisa que tem se pedido para ser feito no Brasil. É só o cumprimento da Constituição, mais nada. Ninguém está pedindo benefício para ninguém está pedindo que se descondene alguém, como já foram descondenadas pessoas no Brasil. Ninguém está pedindo para devolver milhões que já foram roubados do Brasil. Ninguém está pedindo isso, nem para descondenar ninguém, nem para devolver bilhões que foram roubados em corrupção. E tudo isso já foi feito. A única coisa que estão pedindo é para que se cumpra a Constituição, para que a pessoa não seja presa por 15, 16 anos porque sentou numa cadeira. Para que a pessoa não seja presa porque ela escreveu de batom numa estátua de concreto, rocha, pedra, sei lá o que é aquilo. Para que uma pessoa doente possa ser atendida por médico e não morra na prisão. Porque a lei, a Constituição, dá o direito à pessoa de atendimento médico. Então, a única coisa que tem sido pedida até agora é que se cumpra a Constituição. Nada demais. E nem isso eles querem fazer. Então, por isso que eu não tenho dó. Eu acho que essas sanções são merecidas e eu espero que elas não sejam aplicadas, que eles retrocedam e a gente volte à normalidade. É isso aí. Vamos lá. Vamos ver o que a gente tem para essa semana aí de novidade. Forte abraço.